esse cenário parece que está um pouco confuso, né, entre a própria família Bolsonaro. Ontem mesmo a gente noticiou aqui que Bolsonaro cogitou Michele com a condição de que ele chefiasse a Casa Civil. Hoje ele já voltou atrás, fala do Eduardo, do Flávio, enfim. Quando você acredita que isso vai ser resolvido? Se é que vai, né? Bom, eu acho que talvez a véspera da eleição é uma estratégia, tá, que a gente já viu sendo utilizada pelo próprio Lula em 2018, entendeu? Ele manteve a sua candidatura até o limite do prazo, quando foi barrado pela justiça, porque então tinha sido condenado, cumpria a pena. O Haddad, que era o então candidato a vice, assumiu a titularidade da chapa, disputou a eleição e foi derrotado por Jair Bolsonaro. O resto é história, não é? Os papéis se inverteram, a gente tem o Bolsonaro agora na alça de mira da justiça, muito provavelmente a PGR deve oferecer uma denúncia contra ele, que vai ser acatada pelo Supremo, ele vai se tornar réu e muito possivelmente condenado, ou seja, hoje ele já é inelegível, ou seja, não pode disputar as eleições de 2026, as possibilidades de reverter isso lá no Congresso são remotíssimas, não é? Muito difícil, o PL não tem maioria, é uma agenda absolutamente contrária, desgastante, então isso não vai prosperar. Para se manter, digamos assim, como um protagonista das eleições do ano que vem, o que é que resta ao Bolsonaro? É fazer algum tipo de confusão, né? Ora ele diz que a Michele Bolsonaro pode ser candidata, ora diz que não, ora diz... Estarem falando dele e da família. Exatamente. Né? Então, ele controla a agenda, ele controla o próprio debate dentro do campo da direita e, ao mesmo tempo, administra expectativas. O que é que a gente tem de certo hoje? É que, muito provavelmente, esse núcleo que orbita o ex-presidente da República deve lançar um nome. As chances de o Bolsonaro apoiar um outro nome que não seja alguém da própria família, seja a Michele, seja o Eduardo, seja o próprio Flávio, são muito remotas. Não vejo o Bolsonaro, por exemplo, emprestando seu capital político ao Tarcísio de Freitas ou ao Zema, ou ao Pablo Marçal, que disse, inclusive, que o Bolsonaro só apoia quem é da família. E nisso ele tem razão. Acho que o Bolsonaro só vai embarcar, de fato, numa candidatura se for de alguém em quem ele confie totalmente. Não pode ser alguém que seja próximo, não, tá? Tem que ser alguém, de fato, ali do círculo mais íntimo, não é? Alguém que decida, que aceite se sacrificar, né? Em nome Exatamente. Um sacrifício. Um sacrifício talvez político, porque ele é hoje deputado federal e teria de abrir mão de se candidatar, seja ao Senado, seja a um novo mandato lá na Câmara dos Deputados, indo para uma disputa aberta, não é? Mas eu acho que nesse momento o Eduardo Bolsonaro entende que é muito importante defender o legado, seja ele qual for, da família Bolsonaro. É uma forma de engrossar, inclusive, a defesa jurídica do ex-presidente da República. Então, Tardão, é isso. O Bolsonaro até o ano que vem vai ficar fazendo esse jogo duplo ou até triplo, né? A Michele, o Eduardo ou o Flávio Bolsonaro, porque assim ele se mantém em evidência, né? Mas me tira uma dúvida aqui, se ele deputado, né? Ou no caso do Eduardo, deputado federal, se ele decidir se candidatar, ele se afasta, fica o substituto, mas ele perdendo a eleição, ele volta, né? Ele pode ficar... Bom, o mandato dele vai até em 2026, né? Porque ele também deveria postular a cadeira de deputado federal. Se ele quiser, de fato, renovar o mandato lá na Câmara dos Deputados. Então ele tem que optar. Ou é candidato a presidente ou é candidato a deputado federal, né? A gente viu isso, por exemplo, em 2022 com o Moro, que começou com a candidatura à presidência e depois passou a concorrer ao Senado. Isso, inclusive, foi questionado na Justiça. Ele quase perdeu o mandato por causa disso, porque reuniu muito capital político, com evidência, teve muito holofote, depois usou tudo isso, canalizou para concorrer ao Senado, foi vitorioso. E o do Flávio Bolsonaro termina em 2026? Ele é um dos senadores Se eu não me engano, termina também em 26, né? Porque alguns mandatos vão até 2028 e outros agora em 2026. Vão ser dois senadores. Exatamente. Né? Aqui no estado do Ceará, por exemplo, serão 2 cadeiras, né, para o Senado.